Nesse vídeo eu vou falar sobre pneumonias na criança. Antes de mais nada, sobre o ventilador. Pessoal, realmente o ventilador está aqui de frente para mim, na verdade de lado para mim, né? Porque aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, é muito calor, muito calor. E se eu não colocar o ventilador, eu não consigo me concentrar no que eu estou fazendo, porque eu sou muito calorenta, eu passo mal mesmo com o calor, tá? E eu tô falando isso porque tem vários vídeos que eu faço com o ventilador, infelizmente, porque isso interfere no áudio, tá? Mas é porque eu realmente não dou conta, sem o ventilador eu não dou conta. E tem pessoas, já tiveram várias pessoas que me criticaram, falaram que não acharam necessidade de eu acrescentar sensualidade aos meus vídeos, botando vento no cabelo. Gente, nada a ver, nada a ver. Se eu quisesse ser sensual, eu ia estar fazendo aulas de dança pra vocês, aulas de... não sei, talvez de maquiagem, qualquer coisa de roupa, né, moda, não sei, alguma coisa que apelasse mais para essa questão mesmo, e que eu adoro também, não tenho nada contra, mas o meu foco aqui é falar sobre medicina, e é claro que eu não estou tentando ser sensual porque eu estou botando ventilador para mim, gente, então relevem aí a questão do ventilador, não tem nada a ver com sensualidade. Tá bom? E nos momentos em que eu achar que eu tenho algumas vivências, né, passei por algumas experiências aqui, que eu posso compartilhar com vocês e ajudar a colaborar para que vocês se tornem pessoas melhores, né, médicos melhores, eu vou estar tentando fazer isso, porque tem tanta gente que não para fazer uma reflexão, né, e o tanto que isso é importante para que a gente exerça a nossa profissão com excelência mesmo, né, para que a gente corresponda às expectativas das pessoas que precisam da gente. E eu não digo só dos pacientes, não, eu digo também dos nossos colegas de trabalho, dos nossos chefes, né, dos nossos preceptores, no meu caso, professores, pessoas que estão próximas, que fazem parte ali do nosso convívio, da nossa rotina de maneira geral. E eu acho que isso faz toda a diferença. E o mundo precisa de alguém, de pessoas dispostas a fazerem a diferença, que não sejam como todo mundo, né? Então, o meu recadinho que eu tenho em relação a isso, uma pequena reflexão em relação a isso que eu tenho para trazer aqui hoje, gente, é que é tão fácil julgar, é tão fácil criticar, é tão fácil olhar para o outro, apontar o dedo e falar, nossa, e falar assim, horrores absurdos daquela pessoa, sem se preocupar com as consequências que aquilo vai ter para a vida dela, né? Porque aquela pessoa, muitas vezes, essa pessoa não tem tanta relevância pra gente. Né? A gente não tem tanto afeto por aquela pessoa, a gente não tem tanta ligação com aquela pessoa e fala sem se preocupar com que aquilo ali que você está dizendo pode disseminar, pode virar fofoca e que você pode estar enganado. E que muitas vezes você pode estar apontando o dedo para uma pessoa que pode estar pedindo socorro para você e para todos os outros que estão ali próximos. Que se ela pode estar mostrando alguma coisa ruim para você é porque alguma coisa nela não está bem. E nesse caso, ao invés de ser aquela pessoa que vai tacar pedra e vai terminar de derrubar uma pessoa que está quase caindo, seja aquela pessoa que vai ser diferente de todo mundo. Porque é essa a reação das pessoas, é terminar de derrubar, é cavar ali, derrubar aquela pessoa e terminar de enterrar. Seja aquela pessoa que vai fazer diferente, que vai até aquela pessoa, vai olhar no olho dela e vai falar, você precisa de alguma coisa, eu posso te ajudar com alguma coisa? Existe algum motivo para alguém estar falando tal coisa de você? Você sabia que você está passando uma impressão negativa? Não seja essa pessoa que vai influenciá-la negativamente. Tenta de alguma forma ajudá-la a ser uma pessoa melhor. E como que você vai fazer isso? Sendo quem você gostaria que fossem com você, ou com alguém que você ama. Então seja essa pessoa, gente, não escolham o pior, o mundo precisa muito de gente que segura na mão, que puxa, que te levanta e não que te termina de derrubar, e não que termina de te derrubar. Né? A gente precisa tanto disso, quantas vezes você não precisou e você foi apedrejado, você foi massacrado, você foi mal julgado, né? Você foi injustiçado, porque você foi simplesmente mal interpretado por um momento ruim, né? Então, pessoas, respeitem, tá? Respeitem o momento de cada um. Nem todo mundo vai estar bem como você. Se você não quiser ajudar, fique caladinho, não atrapalha não piore de alguma forma, de algum modo, a vida daquela pessoa. Né? E como que você faz isso? Se calando.
tá? O silêncio ele é muito importante, tem hora, e as pessoas definitivamente não sabem a importância disso. Então vamos lá, vamos falar sobre pneumonias da criança. 50% aí das consultas ambulatoriais dessa faixa pediátrica vão acontecer por conta de infecções respiratórias, e dessas, pessoal, 12% serão por conta de uma pneumonia, tá? De pneumonia. E tem aí um número relevante de óbitos, tá? Estima-se aí que 4,3 milhões de mortes em crianças menores de 5 anos acontecem por conta de infecções, infecções respiratórias agudas. E vamos falar agora então sobre os fatores de risco aí para pneumonia. Em relação aos fatores demográficos, a gente tem o sexo. A pneumonia ela é mais comum no sexo masculino, principalmente antes de 1 ano de idade. A gente tem a idade que existe uma nítida predominância da pneumonia em crianças menores de 1 ano de idade, principalmente naquelas menores de 6 meses. Tá? Então a gente tem que estar focando aí em medidas preventivas nessa faixa etária. Em relação aos fatores de risco socioeconômicos, a gente tem a renda familiar, lógico, educação dos pais. Claro que quanto mais informados, né? Quanto melhor informados forem esses pais, menor será o adoecimento daquele filho, daquela criança que está sob a responsabilidade deles. Em relação aos fatores de risco ambientais, a gente tem poluição atmosférica, a poluição intradomiciliar. Já ficou evidenciado aí que em locais onde há maior consumo de combustíveis de biomassa, no caso aqui madeiras, esterco seco, há um maior número de pneumonias. Uma outra evidência também quando há a questão do tabagismo intradomiciliar, o risco de pneumonias é cerca de 2 vezes maior, tá? Tanto a infecção da via aérea superior quanto inferior é cerca de 2 vezes maior em ambientes onde há tabagistas, tá? E a aglomeração, quanto maior o número de pessoas ali dentro daquela casa, maior o risco também dessa criança adoecer. Em relação aos fatores nutricionais, a gente tem aí como fator de risco, né, o baixo peso ao nascer. A pneumonia ela é cerca de 7 vezes maior, o risco de pneumonia é cerca de 7 vezes maior naquelas crianças que nascem com menos de 2,5 kg. Desnutrição, a desnutrição grave, aquelas crianças que vão ter score Z abaixo de -2, tá? Ela está relacionada a um risco muito maior de pneumonia e um risco de óbito cerca de 20 vezes maior. Tá? Isso aqui, as principais causas disso daqui é por conta do fator imunológico, né, que vai estar comprometido nessas crianças, e é o maior número de bactérias patogênicas na orofaringe delas também. O desmame precoce, como eu acredito que todo mundo já saiba, né, qual que é a importância do aleitamento materno na prevenção de doenças e de várias outras condições desfavoráveis para essa criança. Então, o desmame precoce está relacionado a um risco cerca de 1,5 a 4 vezes maior dessas crianças em desenvolver a pneumonia. Deficiência de vitamina A também é um fator de risco, embora isso aí seja controverso, né? Existe essa suspeita. Em relação à nossa intervenção aí, em nível primário, né, relacionada à pneumonia, a gente vai ter que fazer a avaliação de 3 fatores principais. De todas as crianças que chegarem para a gente, né, com queixa de tosse ou dispneia, né, uma dificuldade respiratória. Então a gente vai avaliar se essa criança está com a frequência respiratória aumentada. Antes de tudo, qual que é a faixa etária. Né? É muito importante que a gente saiba de cor qual que é a frequência respiratória máxima permitida para cada faixa etária. Né? Então, de 0 a 2 meses de idade, no máximo 60 incursões por minuto. De 2 meses a 1 ano de idade, a gente aceita no máximo 50 incursões por minuto. De 1 ano a 4 anos, a gente vai aceitar uma frequência respiratória máxima de 40 incursões por minuto. Tá bom? Então, primeiro avaliar qual que é a faixa etária, depois a gente vai avaliar se essa criança está com um aumento da frequência respiratória, e terceiro a gente vai avaliar se tem ou não a presença de tiragem subcostal. Então, pessoal, começando aqui com crianças menores de 2 meses. Toda criança com menos de 2 meses que chegar para você apresentando tosse ou dispneia, a gente vai fazer essa avaliação. Se ela não estiver apresentando nenhuma das duas condições, né, nenhum ataque de dispneia, né, uma frequência respiratória acima de 60 incursões por minuto e nem tiragem subcostal, a gente vai entender que não se trata de uma pneumonia, vai ser uma IVAS, né, uma infecção de vias aéreas superiores. Agora, caso ela esteja apresentando qualquer uma das duas situações, ou uma frequência respiratória superior a 60 incursões por minuto ou presença de tiragem subcostal, a gente vai entender que essa criança está com pneumonia
e, devido à idade, menores de 2 meses, a gente já considera como pneumonia grave, tem que encaminhar essa criança para internar. Tá bom? Agora, nas crianças com 2 meses a 5 anos de idade, a gente vai também fazer essa mesma avaliação, né, da presença da ataque de dispneia ou presença de tiragem subcostal, lembrando sempre da frequência respiratória adequada para cada idade, tá bom? Então, se essa criança, pessoal, não estiver apresentando também nenhuma das duas situações, nem um ataque de dispneia e nem a presença de tiragem subcostal, a gente também não vai considerar que ela está com a pneumonia, vamos tratar como IVAS, tá? Infecção das vias aéreas superiores. Gente, uma observação importante, tá? Na hora de contar a frequência respiratória dessa criança, lembrar que ela tem que estar tranquila, ela tem que estar calma. É lógico que você não vai contar a frequência respiratória no momento em que ela estiver muito agitada, chorando, nervosa, agoniada, tá? Porque vai dar aumentado. Até a questão da febre mesmo. Se essa criança estiver com febre, é bom a gente dar um antitérmico primeiro, esperar baixar a febre, para depois a gente contar a frequência respiratória. Então, para todas as crianças entre 2 meses e 5 anos que estiverem apresentando um ataque pneia, né, o aumento da frequência respiratória sem tiragem subcostal, a gente vai entender que essa criança está com pneumonia, mas não precisa se preocupar tanto, a gente pode tratar a nível ambulatorial mesmo. Agora, se ela estiver apresentando os dois sinais, tanto a ataque pneia quanto a presença de tiragem subcostal, a gente vai considerar que ela está com pneumonia grave e vamos encaminhar essa criança para internação. Falando agora então sobre o diagnóstico da pneumonia, a gente vai prestar bastante atenção, lógico, né, na anamnese e no exame físico dessa criança, e sempre que possível a gente vai estar lançando mão do raio-x de tórax, que ajuda muito a gente até, além de associar com o quadro clínico, a pensar em alguns agentes etiológicos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, os sinais e sintomas mais característicos aí de um quadro de pneumonia, né, pessoal? No caso, uma pneumonia típica mesmo, né? São a tosse, a febre, a dispneia, a taquipneia, a presença de tiragem tanto inter quanto subcostal e batimento de asas de nariz. Em relação à frequência respiratória, ela é um dos sinais mais simples para a gente avaliar a presença de pneumonia, como eu já comentei com vocês. Na hora de avaliar, de contar a frequência respiratória, essa criança tem que estar muito tranquila, de preferência dormindo, tá bom? E se ela estiver apresentando sinais aí de broncoespasmo, a gente tem que dar aí uma medicação broncodilatadora na unidade de atendimento para depois contar a frequência respiratória dela. A ausculta pulmonar daquela criança, a gente pode conseguir, né, perceber a presença de estertores crepitantes que podem ser localizados ou generalizados. É muito importante a gente avaliar a presença de sinais de gravidade naquela criança, né, que você suspeita ou já fechou o diagnóstico de pneumonia, porque isso exige da gente um tratamento mais intensivo, exige que essa criança seja internada e submetida a alguns exames. Tá, então, alguns sinais aí de gravidade são aspecto toxêmico, presença de tiragem principalmente subcostal, gemidos, prostração ou agitação acentuadas, cianose, palidez, convulsões, apneias, vômitos ou dificuldade de ingerir líquidos, hipotermia, desidratação e sinais semiológicos de condensação extensa ou comprometimento pleural. Lembrar que a dor pleural, pessoal, ela gera uma limitação dos movimentos respiratórios daquela criança, então na inspiração, então ela vai ficar mais curta e geralmente vem associada a gemidos. Essa criança ela vai procurar ficar em decúbito ao lado do derrame, geralmente com as perninhas flexionadas também. E uma outra observação importante é que essa dor ela pode irradiar ali para a região abdominal, simulando um quadro aí de abdômen agudo, e pode irradiar também para a região dos ombros e do pescoço. Algumas condições basais daquele paciente devem ser consideradas também na hora da gente classificar aquela pneumonia como grave ou não. Como eu já comentei com vocês, né, idade inferior a 2 meses, pacientes com desnutrição importante ou comorbidades como pneumopatias crônicas, fibrose cística, imunodeficiências congênitas ou adquiridas, neuromiopatias crônicas, drepanocitose, né, que é anemia falciforme, ou cardiopatias. Então, a presença também de qualquer uma dessas condições classifica a pneumonia dessa criança. Um ponto muito importante em relação às pneumonias é a gente saber associar os principais agentes etiológicos para cada faixa etária. Tá? Isso ajuda a gente a acertar aí na escolha do antibiótico, porque na grande maioria das vezes a gente não consegue descobrir qual que é o agente etiológico da pneumonia, e aí a gente tem que entrar com antibiótico empiricamente mesmo. Então, pessoal,
é importantíssimo que nós saibamos aí quais são os principais agentes etiológicos para cada faixa etária. Vou colocar aí uma tabelinha, então vamos lá. Bebês com até 2 meses de idade, a gente vai pensar no Streptococcus beta-hemolítico do grupo B, em gram-negativos como E. coli, Klebsiella e Proteus, vírus sincicial respiratório, citomegalovírus e herpes simples. Crianças que tenham entre 2 a 6 meses de idade, a gente vai pensar na Chlamydia trachomatis, vírus sincicial respiratório, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Crianças entre 6 meses a 5 anos, a gente continua pensando no pneumococo, no Haemophilus influenza, no Staphylococcus aureus e no vírus sincicial respiratório. Em crianças maiores do que 5 anos de idade, a gente pensa no pneumococo, no micoplasma e na clamídia. Então, sobre o diagnóstico etiológico das pneumonias, no caso da pneumonia que será tratada ambulatorialmente, né, aquela pneumonia que não é considerada grave, não é necessário a gente saber qual que é o agente etiológico, a gente vai tratar esse paciente empiricamente. Já naqueles indivíduos que já têm pneumonia grave, a gente tem que se preocupar mais em relação a isso, tá bom? Então, nesses pacientes deverão ser realizadas hemocultura, exames de focos purulentos ou de líquido pleural quando estiverem presentes. Tá? Em relação ao líquido pleural, devem ser realizados os seguintes exames, que é a bacterioscopia, cultura, citometria total e diferencial, pH, glicose, proteínas e DHL. Falando agora sobre o tratamento das pneumonias, no nosso meio ainda não há tantas cepas resistentes à penicilina e por esse motivo a gente ainda pode utilizá-la para o tratamento, né, da pneumonia adquirida na comunidade, lembrando que a maioria delas podem ser tratadas ambulatorialmente. Apesar, né, da maioria das pneumonias poderem ser tratadas ambulatorialmente nas situações que eu já comentei isso com vocês, né, só recapitulando, nas situações que eu vou mencionar aqui que indicam gravidade, a gente vai tratar essa criança em ambiente hospitalar. Então, em menores de 2 meses, presença de tiragem subcostal, ocorrência de convulsões, sonolência excessiva, estridor em repouso, desnutrição grave, ausência de ingestão de líquidos, sinais de hipoxemia, presença de comorbidades, que pode ser anemia, cardiopatias ou pneumopatias, problemas sociais, falha terapêutica ambulatorial e complicações radiológicas, né? Presença de derrame pleural, pneumatocele ou abscesso pulmonar. Como eu já comentei com vocês, né, na grande maioria dos casos a gente vai tratar essas crianças com pneumonia empiricamente, né, sem saber qual foi o agente etiológico responsável. Então, para isso, para a gente acertar na escolha, né, do antibiótico, a gente tem que estar atento ao agente etiológico mais comum para cada faixa etária. Isso aí é um pouquinho relativo, né, como eu já comentei com vocês também, em relação à idade, mas de maneira geral, como todo mundo já está careca de saber, o pneumococo é o agente principal, causador das pneumonias. Em alguns países aí a gente tem o Mycoplasma pneumoniae como o primeiro ou o segundo principal agente causador das PACs. Então, as crianças menores de 2 meses, como eu já comentei com vocês, deverão ser hospitalizadas. E para essas crianças a gente vai entrar aí com uma penicilina ou ampicilina associado ao aminoglicosídeo, né? Então a gente vai associar aí a amicacina, a gentamicina ou a tobramicina. Naquelas crianças em que há uma suspeita de acometimento do sistema nervoso central e que tem mais de 1 semana de vida, a gente pode associar a ampicilina a uma cefalosporina de 3ª geração. No caso de evidências de infecção estafilocócica, a gente vai associar a oxacilina. Já naqueles bebês, né, que vão apresentar um quadro clínico mais arrastado, afebril, com uma tosse coqueluchoide, né, a gente tem que lembrar da pneumonia atípica causada pela Chlamydia trachomatis, né, lembrar, né, crianças que têm uma história também de parto vaginal, e nesse caso a gente vai tratá-la com a eritromicina, né, que é a droga de primeira escolha, tratá-la aí com o macrolídeo. Em lactentes e pré-escolares, né, que são aquelas crianças que estão entre os 2 meses e os 5 anos de idade, lembrar aqui que já é muito comum as pneumonias virais, né, então vírus sincicial respiratório, influenza, parainfluenza, rinovírus, adenovírus, são possíveis agentes causais, tá? Agora, em relação à pneumonia bacteriana, mais comum nessa faixa etária é também o pneumococo. Então, nessas crianças, né, que estão entre 2 meses e 5 anos de idade, que não tem sinais de gravidade e nem a presença de tiragem subcostal, nós iremos tratá-las ambulatorialmente e como o agente bacteriano mais
O principal agente bacteriano causador das pneumonias nessa faixa etária é o pneumococo. A gente entra aí com a amoxicilina como antibiótico de primeira escolha, ou a penicilina procaína também, tá? Naquelas que vão apresentar um quadro insidioso, a gente tem que lembrar também da Chlamydia trachomatis, né, nas crianças que tenham menos do que 6 meses de idade, e nesses casos entrar aí com... Se essas crianças estiverem apresentando tiragem subcostal sem sinais de gravidade, nós iremos hospitalizá-las, né? E o esquema antibiótico a gente vai tratar com uma ampicilina ou com uma penicilina cristalina. Agora, aquelas crianças que estiverem apresentando sinais de gravidade, nós iremos ter que incluir no esquema antibiótico um cloranfenicol ou ceftriaxona associada à oxacilina. Crianças e adolescentes entre 5 a 15 anos de idade, a gente tem que lembrar do Mycoplasma pneumoniae, naquelas que vão apresentar um quadro mais insidioso, né, mais arrastado. E nesses casos nós devemos tratá-las com o macrolídeo, tá? Porque o Mycoplasma pneumoniae ele é muito comum aqui nessa faixa etária. Já naquelas que vão apresentar um quadro mais típico de pneumonia, febril, né, aquele quadro mais agudo, a gente vai lembrar do pneumococo, e as penicilinas devem ser as drogas de primeira escolha aqui nessa faixa etária. Então tá aí para vocês, né, pessoal, os principais esquemas antibióticos aí para cada faixa etária. E para finalizar essa parte, eu vou colocar aí para vocês uma tabelinha com as doses indicadas para cada tipo de antibiótico, ok? Lembrando aí, pessoal, que as pneumonias podem vir associadas a complicações. As principais são abscesso, atelectasia, pneumatocele, pneumonia necrosante, derrame pleural, pneumotórax, fístula broncopleural, hemoptise, septicemia, bronquiectasia e infecções associadas, que podem ser otite, sinusite, conjuntivite, meningite e osteomielite. Falando um pouquinho sobre o derrame pleural, né, pessoal, os principais agentes relacionados à ocorrência do derrame pleural são o pneumococo, o hemófilos e o Staphylococcus aureus. De maneira geral, o pneumococo é o principal agente causador. Para o diagnóstico do derrame pleural, a gente vai se basear no quadro clínico, né, no exame físico dessa criança e no raio-x dela. A ultrassonografia ela vai auxiliar a gente confirmando o diagnóstico desse paciente e orientando a gente em relação à melhor localização para a realização da toracocentese ou drenagem. Nos derrames superiores a 10 milímetros, a gente tem que submeter aquele paciente à toracocentese imediatamente e mandar o líquidozinho para o exame de bacterioscopia e cultura. Naqueles líquidos que estiverem muito purulentos, a gente tem que mandar também para o exame bioquímico. E sobre a drenagem, ela deve ser realizada também o mais precoce possível nos casos de derrames complicados, né? Que é na situação em que o pH vai estar inferior a 7,2, glicose menor do que 40 mg por decilitro, LDH maior do que 1000 ou PCR maior do que 170 mg por decilitro e no caso do empiema também. E como eu já comentei com vocês que a maioria dos derrames são causados pelo pneumococo, todo paciente que evolui com derrame pleural deve ter no seu esquema antibiótico uma cobertura para essa bactéria, ok? É isso que eu tenho para falar sobre pneumonias, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.